Oi. Oi. Olá. Oi. A gente fica tímido, mas... Bom, então a gente se apresenta, né, primeiro. O meu nome é Gildo. Meu nome é Graziela. Eu sou a Maria. Desculpa, gente. Vocês podem me chamar de TT também. É isso aí. Eu sou a Maria Luísa, mas eu prefiro que me chame de Malu também. Eu sou a Amanda, pode me chamar de Amanda. Sou a Maria Fernanda, mas Mafê ou Mafer, como diz a Grazi. Eu sou a Vitória, mas pode me chamar de Bituca. Arrasou. Tudo. A Pituca é ótimo. Gente, eu acho que para começar, a gente pode... Eu separei alguns pontos para a gente discutir do fato de eu ter indicado esse texto para essa semana, mas acho que a gente pode começar com sobre, né? Sim. Então, a gente responde do que esse texto, sobre o que é esse texto. Para mim, ele é sobre impossibilidade. Qual é o texto, amiga? E para vocês? Fala o nome do texto, amigo. É verdade. A gente está discutindo O Corvo, do Edgar Allan Poe, essa semana. Isso. Pra mim é sobre ressentimento. Melancolia. Acho que pra mim é sobre falta. Pra mim é sobre saudade. Pra mim é sobre respostas. Pra mim é sobre o que sobrou do amor. Uau. Tá. Todos falaram? Sim. Sim. Quando eu indiquei esse texto, eu não tinha lido ele ainda, na verdade. Então, eu li esse pela primeira vez, porque justamente pela indicação, tinha vontade de ler, aproveitei para indicar e trazer para a gente discutir. Uhum. O que me chamou a atenção é que assim que eu acabei de ler o texto, a gente leu a tradução do Fernando Pessoa, certo? Eu Assim queria te perguntar uma coisa sobre isso, amiga. Não sei se você vai falar, mas desculpa te interromper. Mas por que você escolheu do Fernando e não do Machado? Porque eu li as duas versões e eu achei a do Machado tão mais fácil de... não sei. Não sei se a minha mente é muito simplória e eu sou muito simplória. sobre essas traduções. Porque quando eu digitei no Google, a primeira tradução que apareceu foi a do Fernando Pessoa, porque ela é mais recente. Então, a versão que eu enviei foi a do Fernando Pessoa, a tradução que eu enviei foi a do Fernando Pessoa, até mesmo porque eu não sabia que haviam outras traduções famosas desse texto. E nem sabia que a tradução desse texto era um problema para a crítica especializada, né? E aí, existem essas duas versões mais famosas em língua portuguesa, existem outras de escritores cearenses e do Nordeste, que trazem um pouco da questão do cordel para dentro dessa tradução, mas as duas mais famosas são a do Fernando Pessoa e a do Machado. E aí eu acabei de ler esse texto, essa tradução do Fernando Pessoa, e fui procurar alguns textos complementares para me ajudar na discussão e na análise desse texto. E aí eu percebi que, numa dessas análises, as pessoas começaram a falar de uma tal de Lenora. E aí Aham. eu no poema e falei, gente, eu devo ter lido o poema errado, porque não Não tinha. Do Machado tem. Foi desse jeito. a tradução desse poema é muito debatida justamente porque ela sofreu diversas variações no processo de tradução. E a tradução que chegou ao Brasil e que ficou mais famosa no século XIX foi a tradução do Machado. E essa tradução do Machado, eu estou falando com base em textos que eu li de especialistas que estudam. Ela foi baseada na tradução de Baudelaire, da França. Então, o texto do Baudelaire foi trazido, ele traduz na França o texto escrito por Edgar Allan Poe, e esse texto chega ao Brasil em francês, em Machado. Nossa. Ao fazer essa tradução, ele se aproxima mais do poema do Baudelaire do que do poema do Edgar Allan Poe. E cada tradução sofre uma modificação, certo? Só para ilustrar um pouco dessa modificação, olha a primeira estrofe do poema traduzido por Machado.
Em certo dia, a hora, da meia-noite que apavorava, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé da minha lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto um soar devagarinho e disse estas palavras tais: e alguém que me bate a porta de mansinho há de ser isso e nada mais. O primeiro estrofe da tradução do Machado. A primeira estrofe da tradução do Fernando é: numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste. É bem diferente. A gente já vê que tem diferença no primeiro verso. Sim. Vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo aos meus umbrais. É só isto e nada mais. A crítica especializada vai dizer que essa versão, que a tradução do Pessoa, ela é justamente mais próxima do poema original porque ela vai prezar pela carga poética dos refrões e dessa rima e dessa musicalidade, dessa repetição, a estrutura, dessa aliteração, porque ela é mais fiel à estrutura e à carga sonora desse poema do que a versão do Machado. Então, tipo, isso foi uma questão que se desdobrou logo no primeiro momento que eu li, porque eu não fazia ideia dessa questão da tradução. E é isso que eu queria compartilhar de conhecimento. É próximo ao que você tinha lido? Você tá falando pra mim? Aham. Não, é porque, assim, eu conheço o texto, mas, tipo, de muito tempo atrás. Então, eu já tinha lido a versão do Machado quando eu era adolescente, assim. Porque eu sempre gostei muito de coisa de terror. E como tem muita adaptação, né, pro cinema e tal, eu já conheci. Aí eu fui ler esse e comecei a perceber que eu não estava entendendo muita coisa. Eu comecei a achar o texto um pouco complicado, com palavras que eu não conhecia e um pouco difícil mesmo. E aí eu falei, ué, mas eu não lembro direito desse texto. Aí eu joguei no Google. Aí eu procurei, eu falei, são duas versões mais famosas. E eu peguei a do Machado, reli de novo. Falei, consegui entender muito mais fácil. É, tipo, muito mais fácil mesmo. Mas é toda essa questão também da questão de eu achar que eu sou mais simplória, talvez. E por isso eu me identifiquei mais com a versão do Machado, mansinho, palavras no diminutivo, mas eu fui pesquisar e eu li exatamente isso, que a versão do Fernando, ela tem muito mais proximidade com a do Alan, e a do Machado, ela é um pouco mais, como que eu posso dizer, mais autoral do Machado mesmo, assim, meio que uma... Eu percebo que o Fernando Pessoa prezou tanto em manter a musicalidade do poema que ele abre mão do nome da Lenora para colocar trechos que vão, para colocar no final da estrofe, aliterações que vão causar o ritmo no poema. Eu boto fé. Eu achei o enredo. musical. O enredo da tradução do Fernando Pessoa difere um pouquinho, né? Se alguém que nunca não sabe nem do enredo, como foi o meu caso, e eu li primeiro a do Fernando Pessoa, eu fiquei, sobre o que é o poema conto, né? E aí, depois eu fui ver uma... Você sabe aquela youtuber que tem um canal que chama Ler Antes de Morrer? Você já deve ter ouvido falar dela. Eu sempre. E aí eu fui ver... eu também. Aí eu fui ver o vídeo dela, aí ela falou assim, não tem de Lenora. Eu falei, quem que é Lenora? Aí depois eu fui ler a do Machado, aí eu entendi. Aí depois eu fui ler a original no inglês. Aí sim eu entendi. Porque em inglês, quando você vai falar em voz alta, Lenore e Nevermore. Incrível. Fechou o conto. Pra mim, aquilo lá é incrível. Achei incrível. Quando a gente estudou... Texto errado. Sim, a gente estudou esse poema numa aula de teoria da literatura também. E quando a gente estava fazendo essa aula com a Joana Perfeita, a gente fazia aula com o pessoal do inglês. E ela propôs justamente isso, de quando a gente fosse discutir esse texto em aula, o pessoal do inglês lesse o poema em voz alta, para a gente perceber a musicalidade dele. Porque a versão do Machado mesmo, ela não é tão sonora quanto a do Edgar Allan Poe, e acredito que não tanto quanto a do Fernando Pessoa, que eu não li.
Mas isso é um ponto mesmo da discussão, acredito. Muito Mas forte. essa musicalidade que tem quando a gente lê, e até quando a gente ouve alguém ler, eu acho que dá pra perceber mais quando a gente ouve alguém ler. É por causa da época que tem isso? É Do porque é movimento? por causa do. Acho que é por causa do modo como é escrito mesmo. Não sei se tem. Eu não sei as características exatas do movimento. É 1800 e tanto, né? Eu acho que Como vocês sabem? sabe a questão de combinar as palavrinhas e elas ficarem bonitas ao som, assim? É bem isso mesmo. É que Mas o estilo do autor também. Com certeza. o autor escreve. Os poemas antigos primavam pela métrica, por estrofes bem delimitadas, por versos bem delimitados e por uma questão muito forte da musicalidade, construída pelo ritmo, pela rima e pela literação. Os poemas contemporâneos já não. A gente não encontra isso em poemas contemporâneos, mas poemas do século XX, XIX para trás, é uma questão muito forte. Entendi. Sim. Top. Tanto é que Machado arrasou, né, na tradução. Mais ou Eu menos gosto. na mesma época. Eu gosto, Olha, particularmente. olha essa segunda estrofe, o quanto é bela. Como a tremer de frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim mesmo, infundida força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais, uma visita tardia pede entrada em meus umbrais, é só isso e nada mais. Top. Eu acho que é no terceiro parágrafo, se eu não me engano, que é que no poema original a Lenor aparece, né? E aqui não tem Lenor. Não. E olha a questão da literação também logo no começo, no primeiro verso. Frio, frouxo, reposteiro, roxo. E aí ele vai repetindo essas sílabas ao longo de todo o verso para construir. É muito bem feito. Muito. Gente, eu vou mandar para vocês no chat o poema lido pelo Neil Gaiman. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um autor que, Paixão. sim, Adoro. que traz muito também do Edgar Allan Poe, porque ele é fantástico e tudo Ele mais. é fantástico. Belas E ele Maldições é um dos melhores livros dele. Adoro. Sim, eu acho que eu só li dele Um Oceano no Fim da Rua, alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante, eu vou mandar pra vocês, porque ele lendo é muito legal, só precisa achar o chat. Vocês viram o vídeo do corvo que eu mandei? Ah, eu vi, esqueci de mandar mensagem, eu vi. Eu vou assistir. Ele é muito fofo, só que é esquisito aqui nele, a hora que ele fala Nevermore. Fica muito estranho. Ai, eu fiquei com um pouco de medo, eu fiquei vendo umas imagens de corvo, é meio assustador. Muito Vocês feio. procuraram escutar o som dele? Do som do pássaro? Ele repete, né? Eu achei legal. Eu fui procurar porque eu fiquei me perguntando se tinha alguma semelhança com Nevermore, assim. E não tem. Mas eu fui procurar e é bem sinistro mesmo. Ele já rendeu filme, já rendeu diversas paródias e participações em enredos diversos. É incrível. Sabe A de onde que eu música do conheço? Belchior. Posso contar uma Eu conheço curiosidade? Desculpa. Tem Pode a falar, música. É incrível aquela música. Não, pode Qual falar. música, Amanda? Desculpa. Não, É a velha roupa colorida. É incrível mesmo. não mas aquela velha roupa colorida, ele fala do pássaro preto, né? Mas ele refere ao corvo e também ao pássaro preto do John Lennon, que é o Blackbird do Beatles. Não, é porque ele fala assim, como Poe, poeta louco americano. Eu amo. O Belchior é maravilhoso. Então, mas eu só ia contar pra vocês uma curiosidade do porquê que eu conheço o texto. Eu não sei se vocês sabem, mas o filho do Lee, aquele famoso lá, ele morreu numa gravação de um filme do Corvo. Chama Lee. Brandon Lee. Ele Que morreu Lee? numa gravação. É Brandon Lee o nome dele. Filho Quem que é do... O das artes marciais. Ah, tá. Não conheço. Brandon Lee. Ele morreu... É o das artes marciais mesmo? Eu acho que é. Não deve estar errado. Mas o Brandon Lee, ele morreu na gravação do... Ou tô errado, não sei. Ah, Ele filho do morreu na Bruce Lee. gravação do Corvo.
Porque eles carregaram uma arma com bala de verdade. E aí, no meio da gravação, ele levou um tiro no meio da gravação e morreu. E aí, eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei com essa cara que vocês todos estão fazendo. Choque. Sério, eu fiquei em choque. E aí, eu procurei o texto para ler. Foi quando eu li. Isso, ó. Nossa. Nossa. Tem. Horror. Nossa, eu tinha 28 anos. É, Que tragédia. tragédia do inferno, assim. Que horror. E aí, tipo, se o texto já era carregado dessa coisa de vida, morte, sombrio e tal, depois que aconteceu isso aí que o negócio acabou. Foi bem isso. Agora, desculpa, gente, acabei minha curiosidade. Curiosidade do dia. Alguém tava falando alguma coisa? Não, eu só falei da música mesmo. Tá. É interessante também porque a gente está acostumado, desde que a gente começou esse grupo, a gente só leu contos, né? E apesar desse texto ser um poema, ele é um poema que traz um enredo. A gente consegue pensar em um enredo a partir desse... Ele, de certa forma, tem uma Que cronologia. de narrativa. Então, já começa naquela construção de um espaço super frio, né, e tenebroso, e uma coisa meio misteriosa, enfim, e que é muito específica desse autor, porque a gente viu no Gato Preto, conto qual a gente já discutiu aqui, que a construção desse espaço também se dava naquele conto, né? Esse espaço sombrio e frio e, enfim, associado a estados melancólicos e que a gente pode pensar em estados de talvez possíveis alucinações em alguns dos contos, mas e aí ele começa a construir esse espaço, né? Alguém bate a porta e aí no poema original ele pensa que é Lenora. Levanta, pode ser Lenora, mas aqui ele pensa que aqui ele diz que é um visitante, uma visita tardia que pede entrada em seus umbrais. Quando ele abre a porta não é ninguém, já reforça o mistério, né? Você já fica. E quando ele abre a janela, o corvo entra e o corvo vai em cima de Atenas, não é? Ele O vai busto de Atenas, ele fala. Atenas. E aí, nessa leitura eu fiquei tipo, Atenas não pode estar ali aleatoriamente. A escolha dela não foi aleatória. E aí eu fui pesquisar e ela é a deusa da sabedoria, né? Ela é considerada como símbolo de sabedoria e, enfim, ligada a essas questões. E aí eu fui pensar na escolha do animal também, tipo, porque ele pensa que o eu lírico pensa que o corvo é profético, o corvo carrega uma carga profética ali, né? E tá indo lá para trazer, ele pensa, informações e ele quer que o corvo dê respostas para as angústias dele, conte da vida pós-morte, diga onde está Lenora, se ele vai ver Lenora, que não é Lenora no português, mas se ele vai ver a amada, onde está a amada. E o corvo com essa carga e símbolo dessa De carga profeta, né? fica em cima do busto do deus, da deusa da sabedoria. Eu acho que é uma ligação que vale a pena ser feita. Aonde que ele fica? Não entendi. É no busto. No busto, né? A estátua, né? Ah, tá. Entendi. De Atenas, da deusa da sabedoria. E eu ia perguntar para vocês dessa questão da escolha do animal, porque a primeira, assim, quando eu li o Corvo, né, que foi junto com a Malu na aula da Joana, ele me fez lembrar muito, não sei se vocês já leram um livro não, é um conto também, mas é um conto bem maior,
do Guimarães Rosa, que chama O Burrinho Pedrez. Não sei se vocês já Já. chegaram a ler, do Sagarana. E no final, assim, eu não vou dar spoiler, mas assim, no final chega um passarinho que chama João Corta-Pau. E ele é mais ou menos meio que uma lenda no lugar que eles estão. E o canto dele é meio que um agouro de morte. E aí acontecem várias coisas no livro. A maioria dos personagens morre depois disso. Que eu dei spoiler. E aí, quando eu li O Corvo, eu pensei muito nisso. Porque, assim, essa questão do canto do pássaro ser o agouro de morte, sabe? Tipo, uma questão de, tipo, do pássaro meio que premeditar alguma coisa. E ele fala, né, do corvo ser... Como é que é o nome, gente? Fugiu o nome agora. Profeta. E aí eu fiquei pensando muito nesse livro do Guimarães, porque casou muito com o que acontece, sabe? E aí às vezes pode ser não, né? É uma característica, às vezes, da literatura, a questão do pássaro, do animal, o Gildo falou que antigamente, né, na literatura clássica, eles utilizavam essas coisas da métrica. E aí, como ele retoma a literatura clássica, ele também retoma Atenas, né, os deuses gregos e etc. Eu penso muito nisso. Sim. Porque a figura do pássaro aqui eu leio ela como profética, porque quando ele chega, e a escolha do pássaro justamente ser o corvo, é porque ele carrega essa dualidade, né? Ele é enxergado como um animal profético em algumas culturas, e ao mesmo tempo ele é aquele que se alimenta de carne podre, com aquele olho preto. Enfim, tem essa. Amigo, o seu áudio tá falhando um pouco. Tá Não cortando. sei se pra vocês tá, mas pra mim tá. Pra mim tá pouquinho. cortando. Tá melhor? Acho que tá. Acho que tá. Desculpa te interromper, mas é que não tá conseguindo. Eu acho que a escolha do pássaro, desse animal, justamente é por conta dessa dualidade, sabe? Ele é o profeta, mas ao mesmo tempo ele tá ligado A morte. à morte, Demônio, né? a forma de alimentação dele é uma coisa bem sinistra, né? Bem. Uhum. A moça que ele ama tá viva ou tá morta? Tá morta. Por isso que é muito tá. bizarro, né? É, ele pensar falar que é uma ela, palavra- né? E que o pássaro tá falando o nome dela. É muito doido, né? Nevermore. E ao mesmo tempo rima muito com o nome dela. É muito doido isso. E ele pergunta o nome do pássaro quando ele chega, né? Ó, velho Isso. corvo ingrato lá das trevas infernais, diz-me qual teu nome lá das trevas infernais. Disse o corvo nunca mais. Nunca mais. Incrível. O que eu fui gostei do procurar. Nevermore... Pode falar, pode. Não, desculpa, fala aí. Imagina, meu bem. É que o que eu gostei do Nunca Mais é porque quando ele pergunta, né, conversa com o pássaro e o Nunca Mais, ele fica se repetindo ao longo do conto até o final, né? E eu achei que isso tinha muito a ver com a questão da morte da esposa, né? Ele esperava que fosse a esposa, ou tivesse alguma mensagem, ou algo, sei lá, que ele tinha na cabeça dele, que às vezes ele fosse ter contato com ela. E o pássaro fica repetindo nunca mais, né? Nevermore, ou seja, você nunca mais vai ter acesso à tua esposa, à tua amada. Ela foi embora para nunca mais voltar e você tem que viver com isso aí, ó. Conviva com o seu sofrimento, rapaz. Eu acho que certeza que é isso. Eu dei uma de detetive hoje, né? Aí eu fui pesquisar. Corvo, na Europa, ele tá ligado com a ideia de encarnação real, sabe? E o rapaz que escreveu, ele é estadunidense, mas ele estudou na Europa, então eu acredito que tenha muito a ver com isso também. Essa ideia cultural, né? O corvo está presente dentro de muitas culturas, tipo a coruja, né? A coruja aqui, pelo menos no interior de Minas, ela é um presságio de morte, né? Estados Unidos, né? Verdade. O corvo é como se fosse, sei lá, o nosso urubu. Tem É bastante. Na Índia, corvo
É muito comum. É tipo, a gente vê pombo aqui e a gente vê corvo na Índia. É muito comum. Sério? E eu acredito que seja porque lá tem muito lixo na rua e, tipo, quando e animal geralmente fica também na rua. Então, eu acho que é por isso. O corvo tem Pode esses ser. hábitos, né, alimentares. Uhum, Uhum. pode ser, verdade. Que doido. Olha o verso em que ele diz: profeta, disse eu, profeta, ou demônio ou ave preta. Fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais. A esse Sim. luto e este degredo, a esta noite e este segredo, a esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma a quem atrás. Se há um bálsamo longínquo para esta alma a quem atrás. Disse o corvo nunca mais. Cara, é muito lindo. Muito massa. Chega a dar raiva de tanta genialidade, né? Não é? E aí ele acha aqui que o corvo vai trazer algum bálsamo longínquo para essa alma. E o corvo novamente só responde nunca mais. Uhum. Pois é. Oi, pessoal. Eu, Hum. eu queria falar da última estrofe da tradução do Fernando Pessoa. Eu achei incrível. Eu vou ler. E o corvo na noite infinda está ainda, no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais. E a minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Eu gostei muito da versão do Fernando Pessoa, porque, tipo assim, o corvo está lá para sempre, nunca mais será liberto, sabe? Muito Uhum. massa. Sim. Eu lembrei da semana passada, né? O negócio que me marcou muito foi uma coisa que o Gildo chamou a atenção quando o Mário de Andrade ele fala sobre ele ser falsamente solitário, né? Porque sempre tem a lembrança das pessoas. E aí eu achei muito isso. Esse cara, tipo, ele vai ser atormentado o resto da vida, mas ele nunca vai ser solitário. Uhum. Entenderam que a vida. Eu entendi. A minha leitura é que a vida dele acaba ali. Então, pra mim também, porque na hora que ele fala da questão da alma, pra mim deu a entender que, tipo assim, ele tá preso nisso e ele tá aceitando essa condição, sabe? Porque o curvo apareceu. Eu entendi que ele não supera, sabe? Assim, ele fica preso nessa instância, sabe? Ele Mas nunca talvez mais se ele se liberta. mata. Será? Pra mim é ele que tá jogado no chão e a alma dele nunca se libertará, sabe? Sim. Eu acho que é tipo uma maldição, assim, sabe? Que o É. corvo vai trazer uma sombra pra ele eterna, sabe? Que ele nunca vai conseguir se desvencilhar disso. Parece que antes ele tinha uma dúvida sobre essa amante, sabe? Essa amante não, sobre essa amada dele. É. E aí esse corvo trouxe essa resposta, tipo, nunca mais. E aí isso recaiu sobre a alma dele de tal forma que não vai sair mais, entendeu? Tipo, é aquilo, é a resposta que ele tava querendo. E aconteceu, então, tipo, é impossível ele se desvencilhar disso agora para sempre, mas não acho que necessariamente ele tenha morrido. Não, não Pra morri. mim, Também Que é ele que tá ali no chão, sabe? Numa carga bem Uhum. dramática. Uhum. Ele ligado ao chão, essa sombra é a sombra dele. Eu pra acho. mim, o sofrimento dele, o corvo é a representação do sofrimento dele. O corvo nem existiu, assim, os barulhos também não, é tudo coisa da cabeça dele, assim. Acho que o corvo nem existiu e é tudo. O corvo é, no caso, o sofrimento dele, se materializando. É aquele mistério. Ai, amigo, desculpa, mas é que eu sou cética. Eu adoro como toda vez a gente chega nessa conclusão de que as coisas nunca aconteceram, era tudo da cabeça É, dele. Tudo na cabeça dele. Aí acaba o Por mistério. que a gente é assim? A gente A sempre faz construção do isso. espaço, da escolha do animal, toda essa. Se a gente se considera que isso nunca aconteceu, acaba todo o mistério. Sim. Eu acho que talvez os fatos tenham sido agravados. Por exemplo, talvez realmente o corvo esteja ali,
Mas ele não estaria falando nunca mais, mas a cabeça dele Ele quer condicionou ouvir ele a nunca ouvir mais. nunca mais, entendeu? Exato. É isso. É, certeza. Ou um passarinho, não necessariamente um corvo. E a É. gente tem que pensar que a realidade construída pelo texto literário, a verossimilhança do texto, não necessariamente corresponde à nossa, né? Então, o conto, o Claro. texto, o poema, não. Assim, Uma coisa que me chamou a atenção, eu anotei até algumas vezes que eu percebi isso, que ficou mais marcado, é que ele usa palavras muito boas de luz, e logo, sem muito demorar, ele já coloca uma outra palavra de sombra, sabe? Para ficar mais. Eu sinto que é o que fica marcado. Tipo, ele usa paz e maldita. Ele usa sorrir e amargura. Ele usa sonhos imortais. Eu achei genial, porque, tipo, o que é sorrir perto da amargura, sabe? Tipo, a amargura, ela entra muito mais do que a parte que é clara aqui. Sim. Achei muito legal isso. Contraste, né? Uhum. É as antíteses, né? Antítese, eu tentei tanto lembrar o nome disso, só que a última vez que eu ouvi essa palavra foi no colegial. Aí eu ficava tipo, meu Deus, eu Falta sei o nome linguagem. disso. O que me encanta muito no poema é toda essa questão, né? Ele mantém toda uma estrutura, uma metódica para, tipo, um método para ficar tudo do jeito que ele queria. E é tão bonito, sabe? É tão... Parece que foi tão feito espontaneamente. Eu acho que não foi, deve ter dado um trabalho parece- gigantesco para Isso. fazer, sabe? eu tinha uma professora que dizia que, às vezes, para um poema ser tão incrível como ele é, o autor abre mão do sentido para prezar os elementos de rima, aliteração, ritmo. Então, às vezes, sacrifica-se o sentido do texto, do poema, aquela coisa que você vai olhar e vão estar duas coisas sobrepostas, que você vai ficar tipo, tá, e aí? Pela rima. Não é o caso aqui. Aqui é construído e o sentido tá Ali, o sentido tá ali, ele tá presente. É bonito, gente, é um negócio, sei lá, é forte, né, de ler, assim, né? E é tão metódico, eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, como que pode? Tipo, o cara é um gênio. É, porque deve ter dado um trabalhão, né? Assim, né, gente? Nossa. Imagina. Nossa. E Ou pra não, ele era um gênio Hein? e a gente quer tudo, né? Aquela coisa. Pode ser também, mas... Também. Eu penso que deve ser difícil traduzir poema. É. Ainda Não, mais gente, eu não consigo nem pensar. com métrica, Eu lembro. porque você pode fazer uma tradução que vai mudar completamente o sentido para manter Nossa. o ritmo, e você pode traduzir ao pé da letra, entre aspas, e prejudicar o processo de ritmo e a construção da rima. Sim. 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 É, você acaba tendo que priorizar uma coisa ou outra, né? Que é o que Machado e Fernando Pessoa fizeram. O umbrais, ele é a mesmo. É o que significa certinho aqui no. O que ele usou lá e o que a gente usou? O Fernando usou? Umbral Fala em inglês? Umbral É o parapeito, não é? Da sacada, janela. É o portal da janela, aquele portalzinho. Então, é porque é uma coisa, tipo, em português, umbral, ele tem um sentido meio portal, sabe? E aí eu achei... Meio É Nárnia. verdade, né? Pode ter Então, alguma tipo, coisa a ver. tudo tá ligado. Eu lembro da Camila ter falado pra gente, Camila, minha orientadora, ter falado pra gente que a Clarice também traduziu alguns textos do Paul pro português. Eu acho que você tem que ter um... Você tem que ter um... poeta.
É um quê de. É. Você tem que escrever pra poder. Você não pode Você tem. traduzir assim, sabe? Igual olhar. traduzir Tem que um ter aquela artigo, né? coisa, né? Mas é aquilo que as pessoas falam. Que, tipo, toda a tradução é uma reescrita, é uma releitura do poema original, do texto original. Porque é difícil você saber qual é o real sentido que o autor quis dar para aquela palavra, e é difícil aquela palavra ter um equivalente 100% na língua que você está traduzindo, sabe? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Entra na questão da tradução também o fato de que você geralmente traduz para a sua língua materna. Então, a sua relação com a segunda língua é diferente. Você pode achar que uma palavra está traduzindo literalmente aquilo que você quer dizer e aquela ideia. No entanto, a relação dos nativos com aquela palavra é completamente diferente, né? E aí já vai causar todo um deslocamento de sentido em uma coisa que é difícil traduzir, né? Parabéns aos tradutores. Nossa, E é um entra trabalho também muito do filtro que você tem, do entendimento que você tem daquilo, do que você está traduzindo. Porque, às vezes, você vai pender mais para o lado da sua interpretação do que para Pode colocar a os seus intenção do sentimentos autor. ali, né? Você pode colocar os seus sentimentos e contaminar um texto, sendo que os sentimentos do autor era outro, assim. Sim. Por isso, a gente tem que saber todas as línguas para ler tudo original. Ai, queria! sonho. Vai muito da sua leitura e da sua relação com a linguagem, né? Muito. Acho que também da sua afinidade com certas línguas, né? Assim. E do conhecimento do contexto histórico também, e do autor, né? Da vivência do autor também. Muito. Eu Depende queria de ler tudo, na verdade. a versão do Baudelaire, imagina. Não sei se eu entendo, mas. Uai, Amanda, lê. Amiga, Não, mas eu acho que eu não vou entender nada. pelo que eu li, a crítica diz que ele levou o poema para... Ele abriu mão de algumas coisas do poema original, como as rimas, por acreditar que ele não conseguiria fazer aquelas rimas na língua francesa. E ele abriu mão disso e priorizou o tema. Eu não sei se isso procede, porque eu não li o original, eu estou dizendo coisas que eu li sobre pessoas que estudaram as traduções, mas... E aí, Se por nem isso, Baudelaire conseguiu, quem sou eu? mas popularizou no Brasil e tudo mais, como a gente já comentou. Aham. Eu vi esse vídeo da Isabela, qual que é o nome da Lubran? Enfim, do Ler Antes de Morrer, do canal. Ela fala que o Baudelaire, ele traduziu do 8 anos depois que foi escrito. E isso na época era uma revolução, porque era muito difícil. Tipo, 8 anos é pouco tempo, né? Pra época. E aí ela até falou que assim, eu não sei a veracidade, né? Mas acho que aí ela falou que muitas pessoas acham que tem alguns teóricos que acham que foi um pouco de Plágio. como é que fala? Eu tô brincando. Plágio. Mas foi. Ela falou isso, que o Edgar Allan Poe foi plágio. Ela falou assim, gente, mas eu não concordo, porque um homem que escreve todos esses contos, ele não precisa. Concordo com você, nem sabe o outro lado, o argumento do outro lado. Mas eu ia falar, eu li a versão em inglês, eu particularmente, assim, eu achei mais fácil Eu acho ela mais... pra mim, mais fácil de compreender o enredo, sabe? Foi isso que aconteceu. E ao contrário do que eu li, a versão do Fernando Pessoa, que eu tive que ler de novo, e voltar em tal estrofe, e depois no final pra ver como que terminou. É muito interessante as diferenças. Sim. E eu li também sobre essa questão de possivelmente o texto ter sido plágio, mas tem estudiosos do Poe que afirmam que, na verdade, foi uma junção, né, de vários textos e contos, não conto como a gente conhece, mas contos populares, da literatura oral, que deram origem ao poema, desculpa. Nunca saberemos. É muito possível, né? Nunca saberemos. Não importa, no final do dia não importa também. É importante que... Muito bom. Valeu muito a pena ter lido.
Foi. Nossa, foi um ótimo Sim. texto. Leio antes. Incrível. Acho que foi um dos poucos contos que a gente leu que a gente falou muito mais da questão da estrutura, da história do texto, do que do texto em si, né? Porque eu acho que o texto em si, ele deve interpretar algo para cada um de nós, assim, mas de um jeito muito particular, eu acho. Uhum. É porque é feito em poema, né? É, É essa a questão. É um poema. não pode deixar de outra estrutura. No conto a gente já não. É. A gente fica muito preso à questão do enredo, né? Das produções de sentido. Enfim. Sim. Semana que vem temos um conto escolhido pela Grazi. Sim, Ah, é eu já verdade, puxei a um Grazi. livro que eu achei já de todos os contos e poemas do Borges. Aí eu vou mandar, que aí fica mais fácil das próximas pessoas, né, já achar. Aí o meu eu decidi, tipo assim, eu vou mandar pra vocês, eu ainda não decidi. Aí eu vou ler outro, só que eu não vou mandar antes, eu vou ler, tipo, na hora, entendeu? Vai ser uma coisa assim. Mas aí eu mando depois, tá? Mas o que a gente vai ler, eu vou mandar essa semana. Tá. Amores, a gente pode despedir do podcast do vídeo? Calma aí, deixa eu Sim. perguntar uma coisa. Gente, eu escrevi sobre aquela coisinha que a gente combinou de escrever, sabe? Mas espera aí, Grazi, vamos só contar o que é verdade. Jogos Luiz, aí a gente encerra e depois a gente conversa sobre as outras coisas. Verdade. Para o pessoal, Mas deixa. semana passada, a gente dividiu os próximos encontros em alguns tópicos, tendo tanto tema de textos ou em alguns autores que a gente vai ler. Então, as próximas 4 semanas a gente vai ler Jorge Luiz Borges, contos do Jorge Luiz Borges, e depois eu não lembro a ordem que estão os tópicos. Mas, enfim, as próximas 4 semanas vão ser Jorge Luiz Borges. Chimamanda depois. Depois Tudo pra mim. é isso. Mas aí a Grazi vai escolher todos os contos do Borges? Não. Não, eu só Não. escolhi o do primeiro, que é o meu dia. Ah, Aí depois outra pessoa escolhe o próximo. É isso. Mas, Vitória, você queria fazer uma pergunta? Era sobre o conto, amor? Era. Pode Então- ainda. Claro! Então, vocês, na facul, vocês estudaram o Allan Poe? Não. Sim, pouco. aham. Eu não. Eu não. Eu achei muito da hora isso, aí eu queria compartilhar, porque eu acho que, tipo, tem tudo a ver com o jeito que ele é, sabe? Não que ele é, mas sei lá, é meio sombrio, assim. Mas, por exemplo, quando ele morreu, quando fizeram o obituário dele, quem escreveu no obituário dele foi o rival dele. E aí ele escreveu assim: Edgar Allan Poe está morto. Faleceu anteontem em Baltimore. Este anúncio surpreenderá a muitos, mas poucos vão lamentá-lo. Uau! E aí, tipo, Imagina. esse cara, ele foi o cara, a primeira biografia que saiu dele foi ele que escreveu. Então, tipo, ele é rival, mas, tipo, rolava uma puta admiração. Rival. É. Rival. Aham. isso daí é amor reprimido que chama. Então, esse Verdade. corvo, não sei não, hein? Bom, era isso. No fim, não foi bem uma pergunta, era só pra saber se vocês já sabiam disso. Eu Não. não sabia. Nossa, também. curiosidade. Então Adorei. tá. Então vamos dar tchau? Vamos. Tchau! Tchau, obrigada por ouvir. Tchau, me segue